Olá, estudantes queridíssimos, estudantes do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do nosso Clube dos Estudos das Representações Culturais. Eu sou o professor Mauro Marcel, que vos fala, estarei aqui acompanhado do queridíssimo, espetacular André, que está aqui do meu lado. Tudo bem, André? Vamos junto nessa aula falar sobre cinema. E essa aula é especial por diversos motivos. Eu queria que você ficasse paradinho nela aí, anota muita coisa. Estamos dando início a uma nova atividade. Essa atividade vai propor ao final uma mostra de cinema na escola. A ideia é que vocês divulguem para a primeira série do ensino médio, e não só para a primeira série do ensino médio, para toda a escola, para a comunidade, tudo o que vocês aprenderam sobre cinema. Cinema é muito mais do que os filmes hollywoodianos, muito mais até do que os filmes brasileiros, cinema é muito mais do que apenas ver filme, sentar e ver filme. Então a ideia é que ao longo dessa atividade, a atividade 5, você faça o quê? Você reflita sobre tudo o que você aprendeu até aqui. Cara, as aulas estão gravadas, estão no repositório. Volta lá nas aulas, reveja, aprofunda. Muita coisa que a gente apenas citou. A gente falou de plano, contraplano, falamos de traveling, falamos de close, falamos de plano sequência, falamos de produção cinematográfica. Mas cara, tudo isso daria um ano para cada tema de estudo, assim, sério. Então, e não se esgotaria. Então, por favor, esta é uma aula em que a gente vai propor muita coisa, que vocês assistam filmes diferentes e uma visão diferente em relação ao cinema. Mas antes de iniciar a minha explicação, eu quero que vocês sentem direitinho, pega a caneta, pega o caderno, tá certo? Se organizem. E outra coisa, antes de começar, já começando, pausa a aula sempre que você quiser anotar alguma coisa. Ela é gravada, cara, não está ao vivo não. Dá uma pausa, anota, debata com os colegas. Tem muita pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, que seria interessante que você percebesse o que seus colegas pensam. Sempre trazer informação nova, né? Seria interessante isso, o que o professor pensa a respeito, o que você pensa a respeito. Tem questionamentos que eu, inclusive, fiz a mim mesmo. Vou ser muito honesto com vocês e vou trazer ao longo desta aula. Vamos lá? Na tela, os créditos da aula. O nome da aula do nosso Clube de Estudos das Representações Culturais, Cinemas Nacionais. O nome dessa aula. Professor Mauro Marcel, sou eu, aprofundamento. Hashtag, se liga na mídia. Unidade curricular é a segunda, muito além das palavras. O nosso componente é esse, olha só, o Clube de Estudo das Representações Culturais, que vem junto com crítica e literatura em ação, luta com prática corporal, a estética do corpo. Estamos juntos. Olha só, os eixos estruturantes desta aula são investigação científica e processos criativos. Por que investigação científica? Porque a gente vai procurar onde tem cinema nesse mundo. E processos criativos, porque ao final, lá na frente dessa atividade, a ideia é que você produza uma mostra de cinema, tá certo? O objetivo da aula em específico é refletir sobre as diferentes identidades cinematográficas ao redor do mundo e como o cinema de cada país representa as características de cada povo. É a aula 1, né? Com o título Cinemas Nacionais, e eu agora falo com você aqui, vem cá. Antes de começar a aula vai girar em torno de um mote. O mote é um motivo. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu nem coloquei nos slides, tá? Porque a ideia é que não só nesta aula, mas em todas as aulas dessa atividade 5, e eu queria que você refletisse isso para a sua vida, leva para a sua vida. Assim, quando você está assistindo um filme, quem está fazendo o filme? Quem está contando a história? Porque isso é importante. Quem está contando a história é tão ou mais importante do que a própria história, porque a história é o ponto de vista de alguém. Então, aí eu vou, na próxima aula, não vai para ela agora não, tá? Você assiste essa primeira, depois vai para lá. Mas na próxima aula, a gente vai falar sobre cinema africano. E aí é pensar, puxa vida, uma coisa é o cinema da África, outra coisa é o cinema sobre a África. Porque uma coisa é o cinema feito lá, outra coisa é o cinema feito sobre eles. E aí vai ter uma aula só sobre isso, mas eu trago pra gente. Uma coisa é a gente fazendo cinema aqui no Brasil sobre o Brasil. Outra coisa é Hollywood vindo aqui, os americanos vindo aqui, e fazendo Velozes e Furiosos, por exemplo. Estão mostrando o Brasil. Mas quem está contando a história? Sobre que perspectiva? Que ponto de vista? Então, é importante que a gente pense sobre isso. Quando a gente pensa em cinemas nacionais, que é o tema da nossa aula, sobre cinemas nacionais, pensa sobre isso. Quem está contando a história? Você tem um cinema feito, sei lá, na Colômbia,
ou sobre a Colômbia? Olha, presta atenção. Não é porque o filme está retratando o Brasil que é um filme brasileiro. Ou é? Então, é importantíssimo isso, refletir sobre essa questão, porque pensar sobre quem está fazendo. Por isso que a gente fala, o filme é coreano, ou é um filme sobre a Coreia. Tá? Então, vamos lá? Com essa reflexão sobre quem faz e sobre quem faz, vamos levar essa nossa reflexão. Então, pensa primeiro comigo. Pausa sempre que você achar necessário, tá bom? E vem comigo. De onde são os filmes que você assiste? Eu nem te conheço, eu não sei quem você é, mas muito provavelmente os filmes que você assiste, vêm daqui, tá? Estados Unidos. Vou até colocar USA. Bom, agora o Brasil teve um boom de cinema, né? Então alguns filmes que você assiste vêm daqui. Eu coloquei BARA, Brasil. Tá certo? Mas isso não diz muita coisa. Porque, pensa comigo, o filme é feito no Brasil, mas de onde no Brasil? Porque o Brasil, ele é diverso, né? Porque se colocar um gaúcho ao lado de um paulista, ao lado de um carioca, ao lado de um amazonense, todos falam língua portuguesa, todos vão se comunicar, todos vão perceber pontos de contato, pontos de convergência. Mas divergências culturais vão acontecer. E essas divergências culturais formam o que é o Brasil. Divergência não é conflito. Pensem bem. Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático. O açaí. O açaí no Pará é uma refeição. O pessoal come com peixe. Sabia disso? Peixe, farinha. É verdade, o açaí no Pará. Aqui em São Paulo, nossa, eu adoro com granola, com banana, é uma sobremesa, vem com mel, né? Ou seja, temos o Brasil do açaí e o açaí que é servido aqui, o carnaval, por exemplo. Você pega o carnaval, ele é diverso no Brasil inteiro. Aí você pensa o seguinte, uma coisa é o carnaval visto pela ótica do paulista, outra coisa é o carnaval visto pela ótica do carioca, do fluminense, outra coisa é o carnaval visto pela ótica do, sei lá, do gaúcho. E é tudo carnaval. O problema é quando a gente pega o carnaval brasileiro visto pela ótica do norte-americano. Porque o brasileiro falando sobre carnaval é uma coisa, o norte-americano falando sobre carnaval é outra. Aí você vai ver um cinema norte-americano retratando a África. Um cinema americano retratando, sei lá, a Coreia, o Japão. Essa reflexão é importante porque, olha, o nosso estudo aqui, o nosso clube chama-se Clube de Estudo das Representações Culturais. A forma como a gente representa a cultura é a forma como a gente entende a cultura. Tá complexo? Vai ficar bem simples. Vem comigo, olha só. Tem um filme chamado Mad Max. O filme Mad Max, ele é da Austrália, tá certo? Estou falando de 79, tá bom? O originalzão lá, com mais de 40 anos de idade. Olha só, eu coloquei até a orientação de onde ele é. É interessante que, assim, para quem assiste, nossa, nem se dá conta de que o filme é australiano. Mas para quem assiste no idioma original, vai perceber sotaque. É claro, é uma distopia, mas é uma distopia vista pelo olhar do australiano, tá certo? E é interessante notar como quando o filme ganha o mundo, ganha popularidade, esse Mad Max de 79, ele ganhou popularidade, Mel Gibson alçou ao cargo não, né? A visibilidade que ele tem hoje. Até hoje é um dos atores mais reconhecidos, durante muito tempo foi um dos atores mais bem pagos do mundo. E aí o cinema americano cooptou e mudou. Mad Max 2, 3, tem o último Mad Max, todos filmes muito bons. Mas a ideia é você pensar assim, o que tem de australiano, de visão de mundo de Austrália, nesse Mad Max de 79 original? Vem outro, olha só. Tem um filme chamado Parasita, de 2019, é do Bong Joon-ho. É um filme coreano. Gente, esse filme é sensacional, tá certo? Ó, até coloquei o ponto aqui, ó, de onde ele é. Se tiver um pouquinho ruim é porque na hora de produzir o slide saiu, ou que minha ignorância em geografia é bem vasta também. Mas assim, relaxa. É um filme da Coreia do Sul. O Mad Max é um filme da história de um homem que, num futuro distópico, onde falta gasolina, onde tá tudo devastado, tem a família dele morta e tal. O Parasita é uma outra crítica social.
O Parasita tem uma cena que do filme, ela é emblemática do que é o filme. Assistam esse filme. Se eu não me engano, ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro, eu sei que ganhou. De melhor filme eu não estou lembrado, mas acho que ganhou Oscar de melhor filme. Tem uma cena nesse filme que ele é emblemática. No dia anterior, a casa de um dos protagonistas... Perdão, estou tossindo. A casa dos protagonistas foi invadida pela água, eles quase morreram afogados dentro de casa. E do outro lado, do lado rico da cidade, né, o rapaz, nossa, ficou feliz com a chuva. E no dia seguinte, o rapaz encontrou o rico, né, acho que o motorista de táxi, e o motorista de táxi estava ferrado, porque a casa dele foi invadida pela água, perdeu um monte de coisa, quase morreu afogado, a família quase morreu. E ele dirigindo o táxi, dirigindo a limusine, algo que ele era motorista particular do cara. E o cara falou assim, nossa, que bênção a chuva de ontem, né? Que mãe precisava dessa chuva. Aí você pensa, puxa vida, olha a reflexão que vem lá do cinema coreano. A distância social que há entre os mais ricos e os mais pobres, aquilo que é bom para uma pessoa é ruim para outra. E a gente percebe como isto, lá da Coreia, do outro lado do planeta, conversa muito mais com a gente, a distância social entre uma camada e outra, entre o rico e o pobre, entre o funcionário e o patrão, essa distância social, esse debate é muito mais perto da nossa realidade do que o Capitão América, por exemplo. E a gente assiste o Capitão América e a gente gosta. Por quê? Porque é ostensivo, porque está no cinema, porque é bacana. O que eu estou falando para você é o seguinte, observar os filmes do mundo com aquilo que pode parecer conosco, porque às vezes a gente vai só no rumo, né? A gente vai seguindo a manada, a gente vai seguindo, e aí, olha, quem se diferencia é quem consegue, puxa vida, eu assisto uma coisa diferente. Cara, eu tô falando mal do Capitão América? Não, eu adoro o Capitão América, Vingadores, X-Men, eu gosto pra caramba. Mas para você que está aqui, que gostou do audiovisual, gostou do cinema, gostou de tudo isso, é interessante assistir filmes diferentes. Por exemplo, esse que está na tela, olha só, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, de 2004. Ele é um filme alemão. Olha só, tá aqui, ó, tá indicando que é um alemão. Assista, esse filme é interessante, que diferentemente dos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, quase não tem batalha. A gente percebe... Sabe o que esse filme me lembra? Tem assim, já entraram em contato com o Diário de Anne Frank? O Diário de Anne Frank, ela é o mundo da Segunda Guerra Mundial a partir de uma menina que está presa num cubículo, num quarto, e ela escuta as bombas caindo, os reflexos da Segunda Guerra Mundial, e ela vai anotando tudo no diário dela. A Queda, As Últimas Horas do Hitler, é isso com Hitler. Por quê? Porque as bombas estão caindo em Berlim, e ele está preso num cubículo também, e ele não pode sair dali. Ou seja, aquilo que a Anne Frank passou, ele também passou. E o fim, né? Assim, ambos morreram. Eu falei spoiler da Anne Frank. Mas assim, acontece, paciência, acontece. Mas, assim, o livro tem mais de 50 anos, então, né? Acontece. Então, o que é interessante? Um filme que retrata as últimas horas de Adolf Hitler, né? Então a gente percebe que nas últimas horas dele ele ficou tão oprimido lá quanto a própria Anne Frank ficou, né? E assim, né? Vou falar que é merecido. Vamos lá, então, olha só. Roma também, ó, 2018, Alfonso Cuarón, México, filme mexicano. Gente, esse filme aqui, olha, assim, ele é um filme delicado. Eu não vou falar muita coisa dele, mas assim, a força que tem a fotografia para retratar algumas coisas, as paisagens amplas, né? A gente vê num filme onde os aviões estão passando e uma personagem, uma empregada doméstica, os aviões pousando e ela lá vivendo a mesma vida dela, as pessoas viajando no meio de uma revolução acontecendo, uma revolta. Então é interessante. Olha, então, coisas que se parecem muito mais com a gente do que o próprio cinema que está popular aí. Então é interessante isso, como o cinema brasileiro, o brasileiro nacional, ele buscava retratar a nossa identidade e depois, para atingir mercados, para atingir público, ele foi se parecendo mais com o cinema americano. E o cinema americano não parece muito com a gente, às vezes até se parece e tal, mas puxa, coloca herói, coloca comédia, dá risada. Sei lá, estou criticando? Na verdade, estou colocando para vocês como indícios para você compor a sua filmoteca. Mais um, olha só, esse dói, viu? Gente, se você não viu esse filme, veja. Relato Selvagem, de 2014. Relatos Selvagens. Né? É um filme argentino do Damián Svron aí.
Esse filme, ó, tá aqui é da Argentina, até coloquei a indicação aqui. O Relato Selvagem, ele, na verdade, é um filme que é um pouco diferente. Ele, na verdade, é como se fosse um livro de contos. Eu acho que são 5 ou 6 histórias, acho que são 5 histórias, que vão tendo como fio narrativo a nossa brutalidade, a violência nossa de cada dia, onde as pessoas não têm a capacidade de deixar para lá, ou de dialogar. Numa das histórias, a gente percebe como a primeira história, na verdade, que é uma história de avião, a gente percebe como uma pequena coisinha, a gente vai guardando um rancor para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, e é interessante notar o seguinte, a gente pensa que eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui em São Paulo, aqui na periferia, eu estou aqui no interior, estou aqui na praia, e a gente pensa que só a gente sente algumas coisas. Quando a gente entra em contato com outras realidades do mundo, a gente entra em contato com outras pessoas. A gente pensa, puxa vida, o argentino pensa assim também, o coreano pensa, o australiano pensa assim também. Então tem alguns temas que nos unem enquanto seres humanos. E discuti-los, debatê-los. Relatos Selvagens está aí. Se você não assistiu, assista. É um dos filmes que, assim, é um dos filmes meus favoritos para a vida. Vira e mexe, eu assisto ele, que é muito bom. Tá bom? Akira, japonês. Akira é uma distopia do Katsuro Otomo, um filme japonês, está aqui, marquei, tá, japonês. E aí é uma distopia. Eu acho legal as distopias, porque, em resumo, distopia é um futuro que deu errado. Eu coloquei 2 aqui, o Mad Max e o Akira. Futuro que deu errado. E a gente está vivendo o futuro. Puxa vida, você está aí com o seu celular ligado, tá certo? Sabia que o Google, o Facebook, o Instagram, assim, e qualquer aplicativo que você tenha adicionado, sabem a sua localização e você permitiu? Só falando. Vamos lá então. Os Incompreendidos, um filme francês de um gênio do cinema chamado François Truffaut, tá bom? 59, mas gente, fala sobre juventude, fala sobre infância, sensacional. Vamos lá para mudar de assunto? Qual é a diferença entre assistir a um filme produzido em um determinado país e um produzido sobre determinado país? Tá certo? Depois do que eu falei, eu acho que você consegue debater com os amigos. Dá uma pausa aí, tá aqui ó, na tela. Dá uma pausa. Vou botar assim, ó, peraí. Assim, ó. Pausou comigo assim, ó. Debateu? De novo. Outra pergunta para você. Como o cinema colabora na construção e na destruição de estereótipos? O que é o estereótipo? Estereótipo é a visão preconceituosa ou preconcebida de alguém. Por exemplo, aquela ideia de que toda pessoa assim é assim. Eu vou colocar um estereótipo que é horroroso ou bom, não sei. Um estereótipo que é bom e é ruim, não sei. Olha, todo japonês gosta de exatas, é bom em exatas. Que às vezes é verdade, mas nem todo. Nós temos um japonês conhecido meu que ele odeia, ele gosta de desenhar, ele gosta de outras coisas. Não odeia, ele suporta matemática, né? Igual a mim, eu suporto, né? Tipo, matemática, eu não odeio. Ou seja, estereótipo é isso. Todo americano é isso, todo japonês é isso, todo alemão, todo brasileiro é isso. Então a pergunta é essa, trava ali. Como o cinema colabora na construção e na destruição desses estereótipos? Reflitam sobre isso. Mais uma. Você costuma assistir a filmes que não são produzidos nos Estados Unidos? E aí? Você já pensou sobre isso? De onde vem o filme que você assiste? Já falamos sobre isso, falei muito sobre isso no começo da aula. Então, reflitam, debatam, pausem e continue. Na verdade, continue esse debate ao longo da vida. Puxa vida, pense de onde vem o filme que você assiste, tá certo? Mais uma. Como as diferentes culturas são retratadas nos filmes a que você assiste? Nossa, isso é importante. Porque, pensa assim, como é que o Brasil é retratado, os brasileiros são retratados no cinema feito, sei lá, na Argentina? Como é que o brasileiro é retratado no cinema feito nos Estados Unidos? Como é que o americano é visto no cinema feito, sei lá, na Índia? Como é que ou seja, isso eu estou perguntando para você, como é que os países se enxergam? Daí é aquela visão de construção de identidade. A maneira como o outro nos percebe, como nós percebemos o outro. Então, quando a gente começa a ver filme brasileiro feito no Brasil por brasileiros, e assiste a forma como nós nos vemos. Filmes feitos na África, sobre a África, por africanos, a mesma coisa. Filmes feitos na Alemanha, por alemães, sobre alemães também. Nada impede um filme americano de falar sobre a África. Tem que ter alemão falar sobre o Brasil. Esse intercâmbio, e aí inventar uma palavra nova. Esse intercâmbio é bom, é interessante. Porém, é importante também que cada um tenha a sua voz, certo? Mas, você já ouviu falar em Bollywood? Então, não errei não, é Bollywood. Já ouviu falar? Bollywood é a indústria de cinema de língua hindi.
a maior indústria de cinema indiana em termos de lucros e popularidade em nível nacional e internacional. O nome Bollywood surge da fusão de Bombaim, que era o antigo nome da cidade de Mumbai, cidade onde se concentra essa indústria, e de Hollywood, nome dado à indústria cinematográfica norte-americana. Contudo, esse nome é utilizado por vezes para designar todo o cinema indiano, o que se trata de uma utilização incorreta. Vem cá comigo. Bombaim era o nome de Mumbai, a cidade indiana. Então, Bombaim, Hollywood, Bombaim, onde é feito cinema indiano, Hollywood, cinema americano. Você junta os dois, cria Bollywood. Bollywood é simplesmente o local do mundo onde se faz mais cinema. Por quê? Porque os indianos eles não têm o hábito de assistir novelas, eles têm o hábito de assistir cinema. E os filmes deles têm algumas especificidades. Tem filme americano, norte-americano, sobre a Índia. É uma visão que o americano tem da Índia. Às vezes correta, às vezes incorreta. Vai pesquisar, vai avaliar. Pesquisa sobre Índia, e assistam os filmes. E tem a maneira como o indiano percebe o cinema, percebe a cultura, como ele se percebe. E nos filmes indianos, eu até coloquei aqui, ó, no material, baixa no repositório, ó, tem aqui muita coisa escrita, tá certo? Eu não vou ler tudo não, tá bom? Mas acontece o seguinte, o cinema indiano, ele tem algumas características muito parecidas, muito próximas ao que são as nossas novelas brasileiras. Por quê? O que é o filme de Bollywood? Geralmente são filmes longos, para assistir no cinema. Filmes de 3 horas e meia, 4 horas. Os filmes geralmente têm um intervalo. Então, vamos supor, você assiste um filme... Vai na Índia, assistir um filme feito em Bollywood. Você paga lá o ingresso, o filme começa às 4 da tarde. Você entra, o filme começa às 4. Das 4 até às 5 e meia, você assiste o filme que tem 4 horas de duração, 4 a 6 horas. Aí você tem um intervalo, você vai lá, toma um café, vai ao banheiro, toma uma refrigerante, uma pipoca. Nem sei se tem pipoca, deve ter pipoca, né? Você pega, vai no cinema depois, no mesmo sala, e termina de ver o filme. Ou seja, o filme tem um intervalo. Em geral, os filmes têm muitas sequências de... Sequências não, tem muitos musicais. Então tem quadros musicais dentro do filme. É o cinema de Bollywood, que é um filme legal, é a forma de você ver o cinema. Será um filme longo, de 3 horas, 4 horas, em que tem um intervalo, porque o filme é longo, tem quadros musicais dentro do filme, e o filme geralmente é uma história de amor impossível, é uma história de, sei lá, de uma superação. São histórias bem, assim, olha, o casal que não fica junto, e a distância separa eles e tal. E sabe o que é bacana? Que, geralmente, os lançamentos do cinema indiano são grandiosos, e eles começam o lançamento lançando a música. Daqui a 3 meses vai sair o filme tal. Vou botar um exemplo aqui. Tá certo? Vai sair o filme Vidya. Não é esse o caso, tá? Porque é de 48, mas deve ter algo a ver. Vidya. Indico a vocês para assistir esse filme. Vamos supor que vamos lançar o filme Vidya, uma refilmagem. Vai sair em 2023. Vamos fazer o quê? Daqui a 3 meses vai ter o filme. A gente lança a música. Uma música para tocar nas rádios, Spotify e tal, e todo mundo começa a ouvir a música. Daqui a 2 meses lança outra música, que vai tocar no filme. Daqui a 1 mês, outra música, e vai tocando música. Quando o filme vai passar no cinema, vai todo mundo assistir, porque está todo mundo interessado em ouvir a música relacionada com a história. É uma outra forma de ver cinema. Aí você vai lá no filme, está todo mundo cantando junto durante a passagem do filme. É um cinema indiano, e é sensacional. Então, olha só, alguns filmes indianos para você... Tem no Netflix. Não pode falar Netflix? Não, mas tem lá, tá lá. Olha só. Padman, homem absorvente. Um soldador de um pequeno vilarejo rural do leste da Índia causa um alvoroço ao tentar revolucionar a fabricação de absorventes para mulheres. Tá aí, a censura 14 anos. Esse até que é curto, né? 2 horas e 20. Tá certo? Anotou? Mais um. Dangal. Olha, já tem 2 horas e 41, quase 3 horas. Um ex-lutador treina suas filhas para competirem nos jogos da Commonwealth e ganharem a medalha de ouro que ele nunca conquistou. Ai, que bacana isso, né? 2016, é um filme novo. É um drama. Mais um. Lagan. Era uma vez na Índia. Olha o que eu falei aí, a duração do filme, quase 4 horas. 3 horas e 44 minutos.
Na Índia de 1890, um arrogante comandante britânico faz uma aposta com os moradores de um vilarejo. Gente, esse filme é sensacional. Olha, assista esse filme. Vale muito a pena. Alguns filmes na Índia. Agora vem pra mim. Esses filmes que eu falei pra vocês foram filmes indianos, feitos por indianos, filmes de Bollywood. Agora, a visão que o cinema americano, norte-americano, tem dos indianos, feitos na Índia. Tem indianos nos filmes? Tem. Tá? Porém, é filme feito lá na Índia, pela visão de cinema hollywoodiano. Leon. Aí você até. É americano, mas não sou americano. Leon, Uma Jornada para Casa. Gente, esse filme aqui, olha, até me arrepiei, é sensacional. Aos 5 anos de idade, o indiano Saru se perdeu do irmão numa estação de trem de Calcutá e enfrentou grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide buscar uma forma de reencontrar sua família biológica. O que eu acho legal desse filme Leon, é que mostra a grandiosidade da Índia. O menino, ele acaba dentro de um trem por acidente, quando criança, e aí ele fica preso, porque o trem não para. E o trem viaja durante várias horas sem parar. E sai de um lugar da China e vai para... da Índia. E vai para o outro ponto da Índia. E quando chega no outro ponto, dá a noção histórica e geográfica daquele local. Porque ele chega num lugar onde as pessoas falam outro idioma que ele não conhece. E acaba por ele ser adotado por uma família e ele esquece o idioma original dele. E ele entrou nesse trem brincando de esconde-esconde com o irmão. E aí mostra depois o reencontro com a família. Gente, sensacional. Leon. Foi indicado ao Oscar, tá? Em 2017, acho que foi isso aí. Leon, Uma Jornada para Casa. As Aventuras de Pi. Gente, esse filme aí, todo ano eu assisto, cara. É tão bom que é muito bom esse filme. A família de Pi decide ir para o Canadá depois de fechar o zoológico da família. A embarcação deles naufraga e o jovem sobrevive junto com alguns animais, incluindo um temível tigre de Bengala, com o qual desenvolve uma ligação. Você consegue achar informação fácil sobre as aventuras de Pi. Imagina que o navio naufraga e ele acaba num bote salva-vidas com um tigre, ele e o tigre. Só que tem 2 histórias acontecendo aí nesse filme. E a segunda história, ela chega a ser até um pouco traumatizante. Mas vale muito a pena. Eu falo traumatizante, censura 10 anos, né? Mas assim, é muito bom. E agora, o que vocês farão? Vocês acrescentem à filmoteca de vocês, façam isso. Acrescentem à filmoteca de vocês um dos filmes indicados nessa aula ou algum outro filme feito na Índia ou sobre a Índia. Eu acho legal, antes de passar adiante, tem um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário. Tá? Se eu não me engano, ele ganhou o Oscar e foi indicado também. Minha cabeça está meio confusa. Mas Quem Quer Ser um Milionário tem a história de um personagem que ele está jogando aquele jogo lá, tipo Show do Milhão. Tal. Acho que Quem Quer Ser um Milionário tem no Brasil agora também. E é legal que o caminho dele para responder as questões vai mostrando como é que foi a vida dele até chegar onde ele está. Cada pergunta que o apresentador faz para ele vai retomando um acontecimento da vida dele. E aí vai mostrando muito também do que é a Índia. E aí, a história da Índia, a história dos indianos, a história individual daquela pessoa. E aí eu faço de novo aquela pergunta que eu fiz no começo da aula. Observando esse filme, a gente percebe. Será que é um filme sobre a Índia em si? Ou sobre a forma como os norte-americanos percebem a Índia? E aí esse debate é importante. Porque a gente questiona sempre quando algum filme norte-americano retrata o Brasil. Mas quando retrata o Japão, o Japão é assim mesmo. Será? Às vezes mas cabe o debate. Então, acrescente à filmoteca de vocês um dos filmes indicados nessa aula ou algum outro filme feito na Índia ou sobre a Índia. Pesquisem por filmes produzidos fora da indústria. Vou grifar isso aqui, não. Pesquisem por filmes produzidos fora da indústria cinematográfica, fora da indústria estadunidense. E após assistir, organize uma roda de conversa sobre as impressões que vocês tiveram sobre as características do filme e sobre como a cultura local foi retratada. Ou seja, como é que o cinema feito fora da indústria norte-americana retrata a determinada cultura. Pode ser Brasil, Chile, Venezuela, sei lá, Áustria, Irã, Iraque. Tem filme sendo feito no mundo inteiro. Sempre termino a aula indicando um filme. Para vocês, indico hoje o filme Bobo.
É um filme indiano. Censura 16 anos, filme de 2020, é um terror indiano, de 1h30, diferente, né? Direção de Amvita Gupta, é isso aí, acho que é isso aí, tá certo? Então, assista esse terror indiano, certo? E é isto que aprendemos hoje. Refletimos sobre as diferentes identidades cinematográficas ao redor do mundo e como o cinema de cada país representa as características de cada povo. Quer falar comigo? Agora eu posso dizer, língua portuguesa CMSP_EM. Língua portuguesa CMSP_EM. Avalie a nossa aula, tá o QR Code na tela, diga o que você achou, tá o link aí também. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Valeu!